Bom, pessoal, então vamos lá, tá? Então, esse é o projeto da Bucuri, né? Gestão Territorial e Ambiental na Amazônia Indígena. Né? É uma parceria aí entre SESI e COIAB, né? Que vem num diálogo desde 2017, 2018 aí. Tá? Ele ficou um tempo parado aí devido ao último governo e a paralisação do Fundo Amazônia, e aí depois em 22, 23 a gente voltou, né? Com força total e conseguiu fazer a aprovação do projeto. Tá? Pode passar. Então, o principal objetivo do Dabucuri, gente, é o quê? É apoiar as organizações indígenas, tá? Para que elas desenvolvam seus projetos para implementar a PNGAT. Então, a ideia é que, dentro desse projeto, uma das ações nossa é passar o recurso para as organizações indígenas para que elas possam implementar as ações dos PGTAs ou elaborar seus instrumentos de gestão. Ela pode também, às vezes, atualizar um plano de gestão, um etnomapeamento, alguma coisa assim, ou concluir que algum outro projeto ele não conseguiu fazer ela como um todo e agora ele está concluindo esse processo. Tá bom? Então, esse recurso aqui, desse projeto, é para as organizações indígenas fazer a sua gestão, fazer a gestão do recurso e fazer a gestão do seu território. Tá? E ele é um projeto que ele vai de 2024 até 2028. Ao longo do projeto, a ideia a gente era apoiar até 60 projetos e lançar 2 editais. A gente lançou o primeiro edital, né? Contratamos 28 organizações e lançamos o segundo edital agora. Tá bom? Pode passar, Charles, por favor. Ô, Patrícia, desculpa. Gente, então, aí o projeto é o quê? Você dá risada, né, Kennedy? O projeto, gente, ele é o quê? Ele é dividido em 4 componentes que a gente chama, tá? Como se fosse 4 grandes ações, tá? O primeiro é o apoio a projetos, igual eu estava falando para vocês. A ideia nossa é o quê? É apoiar até 60 projetos. Então, a gente apoiou 28 projetos no primeiro edital e até 28 agora no segundo. Atenção a essa galera do segundo edital, tá? A questão da documentação é muito importante, gente. A gente vai conversar sobre isso, tá bom? Documentação física, fiscal e jurídica, ela é super importante, tá? E aí, dentro desse componente de apoio a projetos, a SESI, como é um projeto que está lidando com 9 estados, né, com diversos territórios, terras indígenas, com diversos povos, a SESI não pensa no projeto sozinho. Ela não seleciona os projetos sozinha, né? E ela não pensa na questão da estrutura do edital sozinha. Ela tem um comitê gestor, né, que é formado por SESI, por COIAB, por APIB, por Fundo Podali, e por mais 2 pessoas, 4 pessoas, que são indigenistas, são antropólogos de longa data, aí, que estão na estrada, que contribuíram, né, em Pepetal, que contribuíram com vários outros processos aí ao longo da sua trajetória, na história aí junto ao movimento indígena. Né? Então, esse é o comitê gestor, que ajuda a SESI, o Dabucuri, a selecionar os projetos, a escrever, né? Direto a gente manda, dá retorno para eles de como é que está o mandamento de cada organização, de cada projeto, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco desse universo. Aí tem uma câmera técnica, que é o quê? A gente lançou o edital, e dentro do edital, a gente tem as pessoas, a assessoria da SESI, que faz a leitura e avalia o projeto. Só que também foi pensado em a gente ter pessoas de fora que têm experiência em leitura e avaliação de projetos para também contribuir com a gente nisso e nessa seleção. E aí, nessa última mesmo, a gente lançou uma chamada, a gente recebeu 50 currículos de pessoas para contribuírem com a gente na leitura desses projetos que vocês estão aqui. Então, teve gente da SESI que leu o projeto de vocês, né? E teve gente, mais 2 pessoas de fora que leu o projeto de vocês.
cada projeto de vocês que estão aqui selecionado teve uma leitura de 3 pessoas, um parecer de 3 pessoas, né? Mais uma avaliação do comitê gestor. Tá? Então, só para vocês entenderem que, assim, não é fácil, não é um momento fácil para a gente de fazer a leitura, de, na hora da defesa, de você escrever o porquê que aprova ou o porquê que não aprova, né? Então, para vocês entenderem como que isso funciona. Então, foram os 2 editais que a gente lançou, né? E agora os apoios que a gente está para fazer. Então, em linhas gerais, esse é o primeiro componente. Aí a gente vai para a rede de parcerias. Esse, gente, é muito importante vocês entenderem como que ele vai funcionar. Que assim, a SESI está em Salvador, né? Vocês estão espalhados aí nessa Amazônia fantástica que a gente tem aí no Brasil, né? E aí, a gente não consegue, tem coisa que a gente vai conseguir dialogar virtual, igual a gente está agora. Mas vai ter momentos que a gente não vai conseguir fazer isso. E aí, daí que surge a questão da rede de parcerias. Lá na carta consulta, tem uma perguntinha lá que fala para você, ó, quem vocês indicam para ser a sua rede parceira? Quem que são os seus parceiros locais? E quem que vocês indicam para ser a sua rede de parcerias? Né? Que é aquela organização que já tem uma atuação com vocês e que, importante, que sabe fazer gestão de projetos. Tá? Porque a ideia é o quê? Que a SESI contrate esta organização indicada por vocês para ajudar vocês a fazer a gestão do projeto. Ó, é para ajudar vocês a fazer. Que nem, não vão ser essa organização que vai fazer, não. Vocês que têm que fazer. A demanda, a gestão é da organização indígena. O parceiro vai estar ali para pensar junto. Para, ó, lembra, vai fazer compra, é acima de R$3.000, tem que ter cotação. Fez as 3 cotações, vai contratar uma consultoria, o que tem que fazer? Ah, tem que fazer um TDR. Cadê o pré-orçamento? Então, assim, ele vai ajudar vocês a fazer uma boa gestão. Que isso é super importante, gente. É um parceiro. É o parceiro. Por isso que ele é indicado por vocês. Não é a SESI falando quem vai ser o parceiro de ninguém aqui, não. Mas o que vocês têm que garantir para a gente é que essa galera tem que ter o quê? Experiência na gestão. Tá? Isso vai ser importante. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas como aqui a gente está falando um pouco disso, eu estou trazendo já aqui já para ir acendendo essa luzinha aí. Tá bom? E aí, minha gente, a gente tem um outro componente aqui, que é a questão das formações, tá? E aí, elaboração de projeto, gestão de projeto, oficinas de gênero, comunicação, seminários, intercâmbios. Ao longo do projeto, fora as ações que vocês têm previsto no projeto de vocês, tanto do pessoal do primeiro edital quanto do segundo, dentro do projeto do Dabucuri, o nosso projeto, a gente tem informações para oferecer para vocês, tá? A gente vai ter uma primeira oficina aqui presencial, que deve sair por meados de abril, maio, vai depender muito de vocês, mas depois eu conto por quê, tá bom? Tá? Mas aí a gente vai fazer isso, e aí depois, ao longo ainda desse ano, do ano que vem, desculpa, a gente vai ter vai ter um seminário, vão ter umas outras oficinas, que a ideia é a gente ir fazendo essas atividades ao longo do projeto, tá? E um outro ponto aqui, que é muito importante, que é a comunicação. E a comunicação, gente, como instrumento de divulgação das atividades que vocês estão fazendo no território de vocês, tá? E aqui também, eu acho que uma coisa que é muito interessante que a gente conseguiu fazer aqui no projeto é o quê? Que nem tem alguns vídeos que o projeto já desenvolveu. Depois a gente vai mandar lá no grupo para vocês verem, entendendo, conhecendo um pouco mais também. Esses vídeos que foram feitos, por exemplo, a narração são os comunicadores da rede da COIAB, né? Rede de comunicadores da COIAB. Né? Então, eles só foram contratados para fazer isso. Né? Alguns cards, até os outros vídeos de divulgação do edital e tudo mais, foi tudo nesse processo da gente também conseguir contratar esses jovens comunicadores da COIAB para dar visibilidade e também para
para valorizar o trabalho que ele já está desenvolvendo no seu território, na Coiab e tudo mais. Tá? Então, esse projeto, esse componente da comunicação tem esse viés, da gente desenvolver as ações, tem algumas capacitações voltadas aí para os comunicadores, né? E aí depois a gente vai mapear isso aí com vocês também. E essa produção aí desses materiais é tudo envolvendo os indígenas para fazer essas produções, tá bom? Pode passar, Paty, por favor. Tá. Aqui, gente, é um mapa, tá? Que a gente quis trazer para vocês, que é referente ao primeiro edital, tá? Então, o primeiro edital, o que a gente conseguiu apoiar, né? Dos 28 projetos que foi apoiado no primeiro edital, foi contratado, o valor total dos 28 contratos dá 9.237.000, né? Isso daí um total, gente, de 44 terras indígenas que a gente está conseguindo contribuir, que a gente está contribuindo para que vocês, para que elas desenvolvam suas ações, tanto de implementação quanto de elaboração dos instrumentos de gestão. Tá? Então, isso é muito significativo. E aí, a hora que a gente incorporar no mapa os territórios de vocês agora, gente, ó, eu acho que vai dar aí 56 projetos, acho que uns 17 milhões, 16 milhões, 15 milhões, vai dar, eu acho que quase umas 60 terras indígenas, quase uns 65 milhões de hectares. Então, poxa, gente, a gente está fazendo parte de uma história muito importante, sabe? Muito importante, de poder passar esse recurso para as organizações indígenas fazerem a gestão dele, né? E poder, cara, colocar o seu plano, implementar o seu plano de gestão, ou elaborar a parte dele, fazer o negócio girar aí da melhor maneira possível, tá? Pode passar, Paty, por favor. Tá. E aí a gente chega no segundo edital, né? Gente, a vida da gente é um grande aprendizado, né? Então, o primeiro edital, né, a gente fez de uma maneira, né? E aí, em alguns momentos, a gente falou, poxa vida, olha aí, o que aconteceu, né? Que nem a gente não tinha pedido no primeiro edital a documentação fiscal e jurídica das organizações. E aí a gente selecionou a galera, as organizações, e aí quando a gente foi fazer o levantamento delas, gente, de 30, 18 tinha pendência. Entendeu? 18 tinha pendência, que colocou em risco assim a contratação, foi muito forte isso. Daí, poxa, peraí, então já vamos aprender aqui, né? Uma outra coisa, que aí depois a gente entra, a questão, o processo de elaboração do projeto, que vocês mandaram uma carta consulta, né? Só que essa carta consulta, tem coisa que ainda precisa de mais detalhe, que ainda tá muito por cima, entendeu? E aí, essas idas e voltas aí que a gente vai fazer a partir do ano que vem, né? Que aí a gente precisa ser muito assertivo, entendeu, gente? Aí a gente conta muito com vocês mesmo, tá? Para que a gente tenha, sei lá, a gente vai mandar uma carta para vocês de tratamento com os pontos que a gente não entendeu, vocês vão trabalhar em cima disso, vão mandar para a gente vai ler, que assim, o projeto, gente, ó, qualquer um aqui, ou de qualquer outro lugar, tem que pegar o projeto, tem que ler e tem que entender. E não precisa perguntar nada para ninguém, entendeu? E quando a gente está falando isso, a gente não está falando que a linguagem tem que ser uma linguagem difícil, não, nada disso. Linguagem clara, objetiva. E aí a gente vai trabalhar isso junto, tá bom? Pode passar, Paty, por favor. Então, só relembrando aqui, né, as categorias, né? Urucum, até 20 projetos, de 250 a 300 mil, 18 meses de execução, para implementar os planos. Então, é aquela galera que já tem o plano e que vai implementar a parte dele. Tá? Poxa, mas Vinícius, esse valor, esse tempo, gente, foi o que a gente conseguiu fazer também. Tá? Então, aí dentro do projeto, vamos pôr o pé no chão e ver aquilo que a gente consegue de fato fazer. Tá? Porque, na boa, gente,
a gente tem que pensar o que é possível a gente fazer mesmo, tá? Igual o Genipapo, até 10 projetos. A gente conseguiu selecionar 8. 8 não, 7. A gente não teve 10 projetos de Genipapo para selecionar, que é a galera para fazer os instrumentos de gestão, fazer os planos, né? E aqui, para mim, é a mesma coisa. Nesses projetos aqui, gente, da Bucuri, a gente não está pensando em ter uma publicação bonitinha, não, tá? O negócio é ter o processo, é a relação, são as formações, o diálogo com o povo, para você discutir e chegar nos acordos, sabe? Eu acho que esse que é o verdadeiro processo que precisa ser pensado nas atividades. A publicação é importante? É importante, mas mais importante, minha gente, são as reuniões que vocês vão fazer no território de vocês, nas suas aldeias, com suas comunidades, que as pessoas entendam o que é o plano e para que ele vai servir. Tá? Pode passar, Paty. E aí vem essa listona aí, né, gente, dos documentos, né? Poxa vida, né? E isso, gente, é uma coisa que não tem como a gente fugir. Esse primeiro documentos básicos aí, vocês já mandaram. Então, livre dessa. Né? O que a gente vai fazer agora vai ser esse processo de atualizar essa carta consulta e o orçamento. Tá? Mas, ó, documentos jurídicos, né? Ata de criação, estatuto, última ata eletiva, CNPJ, RG e CPF dos representantes, que nem assim, ó, hoje está todo mundo beleza. Mas daqui, de hoje, né, de amanhã, até a contratação do projeto, que, se Deus quiser, vai ser em meados de maio, pode ser que algumas organizações aqui tenham assembleia eletiva. Entendeu? Tendo essa assembleia eletiva, ela precisa mandar para a gente essa documentação atualizada. Tá? Então, isso, gente, a gente vai precisar, hoje, gente, está nascendo, rapaz, um namoro, um relacionamento que vai durar pelo menos 18 meses, aí 2 anos. Então, a gente precisa sempre trocar uma ideia, a gente precisa sempre conversar. E na dúvida, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês precisam trazer. Se vocês não falarem para a gente as dúvidas que vocês têm ao longo do processo, a gente não vai conseguir saber, entendeu? E não vai conseguir ajudar, tá? E aí, documentos fiscais. Atenção para esses documentos fiscais, gente. Ó, certidão negativa, né, de dívidas aqui no Estado, na União. Quem está com pendência em IPVA, gente, precisa resolver essa pendência. Por mais que as organizações estejam classificadas agora, se ela tiver com alguma pendência ao longo do processo, até antes da contratação, a gente não consegue contratar, tá? Isso é muito sério, tudo bem? E aí vai ter depois aí, né, o Darlan, que ele vai entrar em jogo aí com vocês num outro momento, mais para frente, quando a gente fechar a metodologia do projeto, para fechar com vocês a questão do orçamento, e aí essas certidões, esses documentos fiscais, tirem a dúvida com ele, perguntem, sabe, que, poxa, a gente está aqui à disposição para ajudar e pensar junto em todas essas histórias, tá bom? Pode passar, Paty, por favor. E aí, vamos lá, gente. Chegou aí o tal dos próximos passos, tá? O que nós temos? Ó, hoje, a gente está fazendo essa conversa, né? De explicar para vocês como que vai se dar esse projeto, o processo aí de transformar a carta consulta no projeto, na versão final do projeto. Tá? Amanhã, a gente vai encaminhar para vocês uma tal de carta de tratamento. Tá? Que é o que isso? Vamos imaginar, o pessoal escreveu a metodologia de uma atividade, mas não ficou claro quantas pessoas vão participar dela e quantos dias vão ter essa atividade, ou e onde vai ser, tá? E aí, vocês vão pegar a carta consulta que vocês mandaram, né? E vai ver a carta de tratamento que a gente vai mandar, e vai estar lá, por exemplo, ó, no item 3, né? O item, sei lá, que número que item que é mesmo, gente? Item 18, né? 15, 18, 20? 20. Item 20, que é a descrição das atividades. Na atividade 1,
quantas pessoas vão participar, sabe? Quantos dias vão ter atividade? Então, e aí vocês vão pegar, vão abrir o documento da carta consulta, vão olhar a carta de tratamento e vão adicionar, vão acrescentar, vai atualizar a informação que a gente está pedindo, tá? Ah, mas o item 19 não pediu nada, não tem nada no item 19 na carta de tratamento, então não mexe, tá bom? Só segue ali a carta de tratamento, tá tudo, a gente colocou tudo assim, ó, no item 1, não tem o e-mail, só tem o e-mail do presidente, não tem mais e-mail, entendeu? No item 3, conta mais um pouco a história da organização para a gente, que a gente conhece a organização, ficou faltando aqui uma historinha, sabe? Então, e aí, cada item, gente, a carta de tratamento, veja só, olhar a carta de tratamento e pegar o projeto, a versão final do projeto que vocês mandaram e atualizar. Ah, vou fazer de novo? Não. Vou pegar o projeto que eu mandei, né? Vou pegar a carta de tratamento, vou ler ela, e vou pegar item por item ali e vou trabalhar em cada item desse. Tá bom? E aí, minha gente, beleza. Vocês vão ter de 16 de amanhã, né, até final de janeiro, para trabalhar em cima disso. Tá? Aí tem uma observação. A SESI tem um recesso coletivo aqui. Tá? Nesse período, nesse primeiro momento que vocês vão estar fazendo esses ajustes do projeto, a SESI não vai conseguir apoiar vocês, que a gente vai estar num recesso coletivo, tá? De 20 de dezembro até dia 25 de janeiro, tá bom? Então, a ideia é o quê? Vocês, as organizações indígenas, junto com a... Lembra que vocês citaram lá algumas organizações da rede de parcerias de vocês, né? Esse é um ponto importante, tá? Chame eles, né? Façam uma conversa com eles, né? Para saber, por exemplo, que às vezes você colocou lá, sei lá, algum parceiro, tipo, não sei, o Kennedy aí colocou a OPAN como um parceiro. Só que não conversou com a OPAN, né? Então, por exemplo, a UPIAGE precisa conversar com a OPAN para falar, ó, OPAN, a gente mandou um projeto da Bucuri, foi aprovado, e aí a gente colocamos vocês como parceiro, vocês topam ser parceiro nosso, tal, para que esse parceiro vá acompanhando vocês na elaboração do projeto. E vai ajudando vocês, vai tirando dúvidas, ele vai pensando com vocês, que ele é um parceiro. Tá bom? Então, gente, aí, dia 30 de janeiro, vocês precisam mandar esse documento para a gente. Tá? Então, ó, vai ler, né, a carta de tratamento, vai pegar o projeto e vai, ó, tal item, tal item, tal item, tal item, vamos lá, item 1, vamos lá, o que tem que fazer? O que eles não entenderam aqui? Tá, então vamos lá, vamos adicionar aqui, vamos completar. Item 5, tá, vamos lá, entendeu? Item por item, façam com calma, sabe, pensando. Esse momento, quanto mais informação, melhor. Conta para a gente mesmo, detalhe as informações, tá? Porque é aquilo. Imagine que, por exemplo, a gente vai pegar esse projeto e vai dar para o seu Zé ler. E o seu Zé, nunca foi para a Amazônia, não conhece povo indígena, não sabe de nada, não sabe nem o que é PNGAT, plano de gestão, não sabe nada. Mas ele lendo o projeto de vocês, ele vai saber, ele vai precisar entender quem são vocês, onde vocês moram, o que está acontecendo, o que vocês querem fazer, que atividade que vocês vão fazer e por que vocês estão precisando dessa grana. Tá? Tá bom? E aí, gente, quando a gente voltar do recesso, a gente vai criar um grupo de WhatsApp para cada organização indígena. Tá? E aí, nesse grupo de WhatsApp, vai ter, sei lá, a Tiffany, que é a assessora responsável pela organização
sei lá, da Upiage, não sei se é a Tiffany, então vai ter, por exemplo, a Tiffany, o pessoal da Upiage, o Darlan do financeiro e eu, tá? Acompanhando tudo isso, tá? Então, poxa, ó, não estou entendendo, ó, vamos mandar aqui, vamos marcar uma reunião para amanhã à tarde para a gente poder tirar a dúvida aqui disso, daquilo, tá? Então, a gente vai trocar informações no WhatsApp, mas muita coisa, tudo a gente vai mandar por e-mail, tá, gente? Por isso que eu estou pedindo ali para confirmar os e-mails, porque teve e-mail, quando eu mandei o segundo resultado do segundo edital, teve muito e-mail que voltou, tá? Então, vamos confirmar certinho para poder receber. Sempre é bom ter mais que um e-mail, né? Do presidente, da associação, dos pontos focais e tudo mais, para a gente poder fazer isso da melhor maneira possível, tá? Que é um projeto da associação, né? E não da pessoa que está ali representando, né? Beleza. Então, vocês vão mandar para a gente dia 30 de janeiro, tá? Aí, de 2 de fevereiro a 27 de fevereiro, aí é com a gente, meu. A gente vai pegar, ler os projetos, vai pegar a carta, vai pegar o projeto que vocês mandaram, vai pegar a carta de tratamento, vai ver, poxa, ó, beleza, a galera fez, ficou, ó, poxa, essa parte aqui ainda não ficou legal. E aí, a gente vai mandar depois para você e falar, gente, esse item aqui, ó, não entendi, conta mais um pouco para a gente aqui que não deu para entender ainda, tá? E aí também, gente, nós, enquanto SESI também, a gente faz as nossas conversas, a gente dialoga, poxa, eu não entendi, ó, mas eu entendi assim, o outro, eu entendi desse jeito, ó, deve ser isso, deve ser aquilo, para a gente ter um entendimento comum disso, para poder deixar mais claro para vocês aquilo que a gente está solicitando também, tá bom? E aí, em março, gente, diga, Duda. Descansa aí um pouquinho, Vinícius. Toma uma aguinha aí. Gente, eu pedi a palavra um pouco antes da gente avançar, só porque eu acho bem importante, né? Eu acho que esse momento que vocês vão receber essa carta, né, e vão nos ajudar também a entender o projeto de vocês e a gente caminhar junto para chegar numa versão final, talvez seja o momento mais importante, que é isso que vai garantir a gente ter o sucesso lá na frente, que as atividades que vocês desenvolvam sejam realmente aquilo que vocês pensaram e que a gente possa compreender também o que é que vocês pensaram fazer. Então, pegando aí esse gancho de Vinícius, a gente, em algumas dessas cartas de tratamento que vocês vão receber, a gente pediu também para trazer, em mais detalhes, tentar trazer para a gente, em números, questões que vocês têm hoje. Por exemplo, muitas organizações colocaram o desmatamento como um problema dentro das terras indígenas, que estão sendo invadidas, né, e está ocorrendo desmatamento ilegal lá dentro. Então, será que vocês conseguem trazer isso para a gente, por exemplo, a porcentagem? Olha, no ano de 2024 aumentou tanto por cento. Questão das queimadas também, que estão presentes em alguns projetos. Como é que foi? Será que cresceu? Cresceu tanto por cento. Porque uma das coisas importantes que a gente vai ter que buscar dentro dos nossos projetos e levar para o financiador, que é o Fundo Amazônia, são os resultados. Então, como é que a gente vai medir o resultado se a gente não está partindo de algum lugar? Como é que a gente vai dizer no final, olha, depois do nosso projeto, diminuiu tanto por cento se a gente não tem a informação de quantos por cento estava o desmatamento quando a gente começou o projeto. Então, na medida do possível, vocês tendo essas informações ou conseguindo essas informações aí com parceiros, com algumas entidades públicas, muita gente colocou lá que tem contatos bastante já consolidados com FUNAI, com órgãos públicos que acompanham a questão indígena. Então, é legal buscar também algumas informações para colocar no nosso projeto, para a gente ter esse ponto de partida. Um outro exemplo que eu vou dar, na questão cultural também. Muitas organizações citaram ações, iniciativas voltadas para a valorização da cultura. Só que, por exemplo, você coloca lá o nome da sua festa, né, típica da sua comunidade, do seu povo indígena. Mas a gente não conhece.
Para vocês já sabem a história, como é tudo, como aquela festa nasceu, o que é que acontece naquela festa, mas às vezes o projeto chega para a gente a início só com o nome da festa. Então, vamos lá, vamos explicar para a gente em que é que consiste essa festa, como é a participação das mulheres, dos homens, dos jovens, dos anciãos. Então, tudo isso, né, Vinícius? A gente está fazendo essa pergunta, né, essa carta de tratamento que vocês vão receber, mas não é só para dar trabalho para vocês, não. É para que, como o Vinícius falou, qualquer pessoa que leia o projeto de vocês, independente de conhecer a região ou não, entenda qual é o objetivo do projeto, o que é que vocês estão tentando fazer para trazer melhorias para o povo indígena. Tá bom? Boa, Duda. Ótimo. É isso aí, gente. Isso é importante, tá? E aí, então, nesse período, então, de fevereiro, né, de 2 de fevereiro a 27, a SESI vai fazer essa leitura e dialogar com vocês. Sim, está sendo gravada na reunião. Tá? E aí, em março, a gente vai puxar as reuniões com vocês. Tá? E aí a gente precisa, março, gente, precisa ser um mês de fechamento nosso. Tá? Como assim esse fechamento? Porque até então, o foco nosso é tentar fechar a metodologia, para depois a gente fechar o orçamento. Por quê, gente? Que se a gente for, enquanto a metodologia da atividade não estiver fechada, se a gente for pensar depois no orçamento, é melhor. Por quê? Senão a gente pode ser que a gente perca tempo e tenha um retrabalho, né? Já a metodologia, por exemplo, a gente vai fazer 3 oficinas com 30 pessoas por 3 dias, né? Então, ó, isso aqui, essas 3 informações já é uma base para que a gente, quando a gente for calcular o orçamento, alimentação, 10 mil. Não é 10 mil, né? Como chegou no 10 mil? Então, se você pegar 3 oficinas, né? Vezes 30 pessoas, vezes 3 dias, vai dar café da manhã, vai dar almoço, vai dar janta, né? Vai dar um lanche da tarde, vezes 4 refeições, vezes quanto? Vai comer na aldeia, tá, R$50, então, poxa, vezes R$50, dá quanto? Dá um número, entendeu? Como que você chegou nesse número? Porque são 3 oficinas, 30 pessoas, né? 3 dias, 4 refeições, é tanto valor. Poxa, fechou, entendeu? Só que, não, vamos colocar mais gente na oficina, tem pouco. Aí você tem que lembrar de ajustar lá no texto e ajustar no orçamento. E aí, para isso, também a gente vai calcular, fazer uma média do combustível, aí vai precisar de consultoria. Então, a metodologia, a descrição da metodologia, que vai dar ser a base nossa, né? Porque, assim, geralmente no orçamento começa a surgir, né? Um monte de coisa que a gente vai, poxa, vamos comprar equipamento, vamos contratar um consultor, tá? Aí é normal isso acontecer, tá, gente? É super normal. Só que aí depois a gente tem que lembrar de atualizar a metodologia lá, o texto, né? Porque a hora que eu ler o texto e ler o orçamento, tem que estar casando. Se lá no texto não fala nada vamos imaginar, de drone, de GPS, e aparece aqui no orçamento, mas de onde que surgiu isso? Sabe? Vai ter uma oficina, vai comprar equipamento, né? Vai comprar um drone, vai comprar GPS, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí, quando você olha o orçamento da atividade, poxa, realmente, eles falaram lá que iam fazer isso, está aqui. Então, está batendo. Ok? Então, esse é um momento, gente, muito importante, tá? Da gente fazer essas trocas, né? De a gente marcar essas reuniões com vocês para fazer esses ajustes do projeto e do orçamento, tá bom? Aí, de 6 a 10, é a TL. Então, aqui assim, aqui a gente não vai nem mexer com nada, né? Até 31 de março mesmo, já não sei não. Pode ser que a gente nem consiga fazer nada nessa última semana de março, porque já tem gente que às vezes já vai estar se organizando aí para descer, né? Para Brasília, tá?
Então, esse período aqui para a gente é muito importante com vocês, tá? E aí, tá aqui, ó, abril, maio, a oficina presencial. Por que abril, maio? A ideia, o melhor dos mundos, seria que a gente fizesse essa oficina presencial depois que os projetos estivessem finalizados, tá? Esse seria importante para a gente, fazer a oficina presencial depois que o projeto, metodologia estiver ok e orçamento estiver ok. Tá? Vamos ver se a gente consegue. Tá? Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês nesse momento. Tá? E aí, depois que participar, projeto fechado, participou da oficina presencial, aí, gente, é a assinatura do contrato e envio da primeira parcela. Tá? Se a gente consegue fazer a oficina em abril, a gente consegue contratar em maio. Se a gente consegue fazer a oficina em maio, a gente consegue contratar em junho, tá? Só que esse abril, gente, é a última semana. A gente não vai competir com a ATL, tá? Tem um monte de gente, um monte de parceiro que faz atividades pré-ATL e às vezes pós-ATL. A gente não vai competir com isso, tá? A nossa atividade, se for em abril, a gente vai fazer ela, tipo, na última semana de abril, tá bom? Diga, Roberto. Acho que tá no mudo. Tá no mudo, né? Tá. Eu vou passar aí, vamos, ó, já coloca o Roberto aí. Agora são mais alguns slides aqui que vai. Acho que eu já falei muita coisa que eu antecipei aqui, né? Mas vamos lá. Pode passar, Paty, por favor. Tá. Ó, então aqui a carta de tratamento, né? Que é o momento que as organizações indígenas e seus parceiros fazem os ajustes solicitados da carta, né? Atenção, o orçamento será atualizado após finalizar o ajuste da metodologia. Ó, já parece até que eu já sabia que estava escrito, gente. Olha só. E aqui é importante, tá, gente? Ó, pontos focais. Cada organização vai precisar indicar 2 pessoas para ter esse diálogo com a SESI, gente, de, sei lá, de agora até acabar o projeto. Tá? Pode mudar? Pode, mas assim, até assinar o contrato, isso vai ser importante ficar. Tá? Aí, eu faço algumas observações, tá bom? Só que eu só vou fazer a observação. Quem tem que pensar e decidir isso é cada organização, não sou eu, não é a Tiffany, não é o Rochelle, não é o Duda, não é o Darlan, nem a Patrícia, nem o Lucas, nem o Antônio, tá? Que nem presidente da associação. Às vezes, o presidente tem diversas funções. E aí, ele vai conseguir participar das atividades, sentar, escrever o projeto, participar das reuniões com a gente, que vai demandar, entendeu, gente? Então, é importante que vocês pensem nas pessoas que vão estar à frente com a gente. Ah, ó, mas aqui não, a gente pensou que o presidente não vai ser o ponto focal, mas ele pode estar naquele grupo lá de WhatsApp que vocês vão criar? Sem problema algum. Pode, sem problema algum. Tá bom? Tá? Então, pensar. E outra coisa, ó, deve indicar 2 indígenas. Não indígena, por mais que tenha um papel importante dentro da associação, ele vai entrar na rede de parcerias, e não aqui nesse momento. Oficina presencial, sei lá onde que vai ser, né? Vamos fazer lá em Pauini. Oficina presencial, né? Quem que vai? São os 2 indígenas que estão tocando o projeto junto com a gente. Se a pessoa que está tocando junto, na hora da oficina presencial, gente, não vai ser uma outra pessoa que não sabe nem o que é o projeto. Tá? Importante vocês entenderem isso. Combinado? Pode passar, Paty. Vinícius,
E aí eu Oi? acho que vale o exercício também de informar os pontos focais, né? Que é uma coordenação Sim. e o ADM administrativo. Então, tem a pessoa que vai estar, assim, coordenando e a outra que vai estar mais na tarefa do dia a dia, cotação e tudo mais. Então, esses pontos focais, basicamente, não tem ninguém que sabe fazer nada disso. Não tem problema, porque a ideia é que a gente tenha esse processo formativo. Então, tem a rede de parceiros, tem a sede também de assessoria, que vai estar nesse processo, né, acompanhando o grupo. E essa rede de parceria também, ela tem um papel formativo, que ela também, né, a gente espera que ela faça momentos de formação, a gente tem um guia, então não sei o que é uma cotação. Então, rede, a gente precisa entender o que é uma cotação, como é que a gente faz esse pagamento. Então, tem duas redes aí, né, balançando. Tem a rede da SES e tem a rede lá do território. E essas pessoas que estão ali no meio vão estar nesse processo de aprendizagem também. O amiguinho que sabe mais, o coordenador, que sabe de tudo, ele vai ensinar a pessoa que acompanha ele e vice-versa. Boa, Tiffany. Boa, é isso mesmo, gente. Assim, essas duas pessoas, a ideia é que esses dois pontos focais sejam pagos pelo projeto, né? E aí eles vão ter responsabilidades, né? De puxar as atividades, desenvolver as atividades, né? Junto com as outras pessoas, tudo mais, fazer os relatórios, né? E o outro que vai estar dentro dessa questão do financeiro, né? Ajudando a controlar o orçamento, né? A hora que, sei lá, o pessoal fala, não, mas, poxa, vai ser legal agora comprar sei lá, uma roçadeira, né? Poxa, aí que assim, aí tem que ser os dois pontos focais que tem que falar, não, peraí, roçadeira, vamos ver aqui, ó, qual a atividade? Ó, roçadeira, não está previsto roçadeira. Então, peraí, roçadeira, a gente não falou que ia comprar roçadeira, né? Então, pode comprar? Não, não pode. Por quê? Porque não está previsto. Posso conversar com a sede para saber se pode comprar? Aí é uma outra história, tá bom? Mas essas duas figuras aí, do que é o ponto focal, gente, é o coração do projeto, tá? E aí, na dúvida, ele vai acionar o pessoal da rede de parcerias, né? E vai acionar também a SESI. Aí vai ter aquele grupo ali, dentro do WhatsApp, mais um grupo aí para todo mundo, para poder tirar essas dúvidas, entendeu? E, ó, já vou falar desde já, vocês vão me ouvir falar muito isso. Na dúvida, gente, dá um passo para trás, tá? Na dúvida, não dá um passo para frente, não. Na dúvida, dá um passo para trás e aí, poxa, deixa eu falar com o pessoal da rede de parcerias, deixa eu ler o projeto, deixa eu ler o guia de gestão, deixa eu mandar uma mensagem lá no grupo, lá para o pessoal da SESI para me orientar aqui, antes de dar um passo para frente. Porque, às vezes, se a gente dá um passo para frente na dúvida, a gente corre um risco, gente, grande, por exemplo, de vocês, às vezes, ter que devolver recurso, entendeu? Cada projeto aqui a ser contratado, gente, a prestação de conta dele vai ser no valor total. Não tem como, entendeu? A gente está falando de Fundo Amazônia, infelizmente. Então, se pegou 250 mil, o projeto foi 250, vai precisar prestar conta do 250. Mas aqui não tem nota, aqui é isso, aqui é aquilo. Então, vamos pensando, vamos programando, vamos planejando para ver onde que tem, para ver como que a gente vai fazer. Tá? Beleza? Então, aqui essa oficina presencial é isso, gente. A gente ainda não fechou o lugar, tá? O planejamento nosso, que vai ser no final de janeiro, aí a gente pensa em já fechar data, qualquer coisa a gente joga para maio já mesmo, que dá um tempinho maior aí para fechar os projetos, né? E aí a gente fecha em algum lugar. O primeiro foi em Manaus, aí eu não sei onde que a gente faz agora, a gente vai conversar. O pessoal já está querendo praia aí, ó, Vinícius. Eu vi, aí. Tem coisa que aparece aqui para mim, aqui no monte de mensagem aqui. Tá? Então, vamos ver aqui, assim, às vezes, infelizmente, gente, a malha viária de viagem, às vezes Brasília é um ponto estratégico, que todo mundo, às vezes, passa por Brasília para ir para alguma região do norte, né? Mas vamos ver o que a gente faz, é uma pedida, né? Tá? Ó, então, só lembrando, então, tá? A importância de vocês indicarem
até 30 de janeiro aí, quem são os pontos focais, para vocês definirem isso, sabendo das responsabilidades que essa galera vai ter, né? E lembrando, poxa, é o presidente mesmo? Então, sem problema algum para a gente ser o presidente, só que aí o presidente, além do chapéu, do boné do presidente, que ele vai assumir o outro boné do ponto focal, entendeu? E aí como que como que ele consegue se organizar ao longo de todas as suas tarefas que ele tem ao longo de tudo, entendeu? Tá? Aqueles que estão na carta podem mudar, fica a critério de cada organização. O que vai ser importante é que ele, a partir do momento que a gente enviar a carta de tratamento, essa pessoa esteja já por dentro, vá acompanhando todo esse processo que vai acontecer, tá? Paty, volta uma para mim, por favor. Uma das coisas, né, Vinícius, que a gente Diga. perguntou em algumas cartas de tratamento foi isso, né? Olha, o presidente ele tem uma série, presidente, tesoureiro, às vezes secretário da associação, olha, esse pessoal pode ter várias responsabilidades. Por exemplo, o presidente de uma organização muitas vezes tem que ir a Brasília, discutir com o Ministério dos Povos Indígenas, alguma política pública, tem que estar na capital do Estado, discutindo as questões com o governo do Estado, tem que estar acompanhando ações da FUNAI no território. Será que essa pessoa vai estar disponível também para estar dialogando com a SESI, com a rede de parcerias, acompanhando as ações do projeto no território? É algo aí para vocês pensarem e verem. Às vezes o presidente ele tem todas essas ocupações, mas ele tem uma pessoa dentro da associação que é de confiança também e que tem conhecimento também sobre essas questões de projetos, acompanha projetos e pode também estar fazendo esse papel do ponto focal, né, e dialogando com o presidente. Outra coisa importante que vocês mandaram, né, já no início, aquela carta de anuência da comunidade, né, dizendo que a comunidade concorda com a execução do projeto. É sempre importante manter esse diálogo com a comunidade. A gente recebeu a carta, viu o que é que está ali, e estamos tomando por conta que as lideranças, que os caciques, né, que a comunidade, que está todo mundo sabendo do que o projeto estava pelo menos concorrendo, né, agora que foi aprovado. É muito importante manter esse diálogo, né, gente, com as pessoas da comunidade, com sua aldeia, com o povo indígena, que vai ser beneficiado pelo projeto, porque essas pessoas também, elas vão estar participando, né? Essas pessoas são também importantes para estarem aí dialogando com vocês durante a execução do projeto. Boa, Duda. Eu vou falar da rede de parcerias, aí você me lembrou de um ponto, tá? Que é importante, né? Eu vou até falar já, então. Alguns territórios têm a presença de povos isolados no seu entorno, ou dentro do mesmo território. Aí, gente, para essas organizações, vocês vão precisar de um documento da FUNAI, tá? Mas aí depois a gente passa disso, tudo bem? Só que isso vai ser um documento igual aquele das documentações lá, documentos fiscais e jurídicos, para o território que tem isolado, precisa de um documento da FUNAI. Tá bom? Mas aí depois a gente passa isso, tá? Para quem precisar de fato, tá? Então, rede de parcerias é aquela história, gente. É uma organização parceira de vocês, que vocês indicaram, tá? Então, vai ser importante que é fundamental que ela tenha, né, experiência em gestão de projetos, porque ela vai ajudar vocês. A ideia é que ela esteja colada com vocês, né? Sei lá, o pessoal às vezes, sei lá, do Acre, às vezes não vai indicar uma organização que tem uma atuação no Amapá, né? Então, tem uma organização que está ali junto, que já desenvolveu o trabalho junto com eles e que tem essa habilidade e conhecimento em gestão de projeto, né? Que na dúvida, que não vai deixar, sabe quando você está querendo dar aquele passo para frente ali, não estou na dúvida, mas eu vou, ele vai ser, opa, peraí, não vai não, velho, não vai não. Vai não, que não vai dar legal, né? Ele vai estar junto, mas ele só vai conseguir puxar você para trás se vocês dialogarem com ele, entendeu? Porque se ele não souber o que você está fazendo, não, eu vou fazer aqui na carreira, depois eu falo,
Aí, gente, depois não dá mais certo, entendeu? Tá? Então, esse diálogo tem que ter, tá? E aí, e também, poxa, eu tentei falar com o pessoal da rede e não consegui. Por isso que tem essa história desse grupo, que é a Organização Indígena, Rede de Parcerias e SESI. Cada grupo aí que a gente tem hoje tem pelo menos 6 pessoas, 7 pessoas. Então, não tem... É difícil um não ver. Só da SESI tem 3, 4. Entendeu? Alguém vê. E aí, da Rede de Parceria, às vezes tem 2, 3. Mas a organização tem uns 5. Alguém tem que ver, entendeu? Alguém tem que ver. Né? Então, se está na dúvida, se coloca lá, estou com dúvida, pô, tem bastante gente para pensar junto e ajudar. Tá? E aí, é aquilo. Como vocês indicaram ali no projeto, e o projeto não sabia se ainda ia ser aprovado ou não, beleza, foi classificado. Agora, cada organização precisa chegar no parceiro e falar, parceiro, seguinte, lembra, ou não lembra, né, mas a gente indicou vocês como parceiro para ajudar a gente na gestão do nosso projeto lá no Dabucuri, parceria da SESI com a COIAB, né? Vocês topam ser parceiro nosso, tal, né? Aí depois isso vai vir depois no documento de vocês, né? E aí a gente vai dialogar com essa organização também, tá? Porque uma coisa vai ser o contrato SESI, Organização Indígena, e outra coisa vai ser o contrato SESI, Rede de Parcerias. Essa rede de parcerias que vai ser indicada por vocês, a SESI vai ter um contrato com ela. Ela vai ser uma prestadora de serviço da SESI, que vai ajudar vocês. Então, por isso que é muito importante, eles vão trabalhar para vocês, eles vão assessorar vocês. Só que vocês têm que estar junto, por isso tem que ser parceiro. Parceiro é aquele que, poxa, vamos fazer tal coisa, vamos sentar fazer a reunião, bora sentar fazer reunião. E pensar junto em como que vai fazer. E aí acompanhando. E conforme for acontecendo as coisas, a gente vai conversando. Tá? Já, pode passar, Paty. Só deixa eu passar mais 2 slides, aí a gente abre para tudo. Pode ser, gente? É o próximo. É Pode passar. Pode, mais um. Isso. Aqui, então, não. Pode botar na assessoria aí. Tá. Aqui, gente, é o quadrinho da assessoria aqui, né? Quem são os pontos focais da SESI, né? Então, tem a Tiffany, aqui está o telefone e o e-mail dela, a Rochelle, né? Telefone e e-mail, o Duda, né? O Carlos Eduardo, telefone e e-mail. Aí, gente, Tiffany, Rochelle, Duda são as pessoas que vão estar mais diretamente ligadas a vocês em todos os projetos, né? O Darlan também vai acompanhar todos e eu também acompanho todos, tá? Aqui a gente dividiu, acho que está com 10, 8 e 9, 10, 8 e 8, alguma coisa assim. Só desse edital, né? Mas ao todo, essa galera aqui está acompanhando os projetos do primeiro edital também, tá? Então, gente, aí a gente vai pedir assim, né? A gente está com o primeiro edital que está no meio do caminho e está começando o segundo, né? Então, aqui assim, Darlan vai acompanhar 56 projetos, eu também 56. Duda, Tiffany, Rochelle vai acompanhar uma média de 20 projetos, 18 projetos, né? Então, a gente vai ter... Pode ser que vocês vão mandar uma mensagem, a gente não vai conseguir responder na hora, né? Mas um de nós, mas a gente vai ver, a gente vai mandar, a gente vai conversar, tá bom? Tá? O pessoal da comunicação não está aqui agora, né? Não está aqui como ponto focal, porque a gente vai deixar para incluir eles num outro momento, só para não confundir muito a cabeça de vocês e ter muita gente para conversar, tá? Mas, por exemplo, o Duda, vocês vão receber e-mails, né? Vocês vão receber e-mails do assessor que vai acompanhar vocês. Então, se você receber o e-mail do Duda, então é o Duda que vai estar responsável, o ponto focal seu dentro da SESI. Se você receber o e-mail da Tiffany, é com a Tiffany que você vai tratar sobre o projeto. E da Rochelle, a Rochelle que vai tratar. Tá bom? E aí depois a gente vai ampliando esse grupo aqui interno aqui junto com a SESI. Tá? E aí eu acompanho todos, né, os projetos, também vou dando meus pitacos, vou olhando também, né, vou acompanhando, e aí quando
entra a história do financeiro também, aí entra o Darlan, que vai acompanhando tudo, e aí a gente vai caminhando.